queridas irmãs, queridos irmãos da Caravana do Conselheiro. Estamos aqui mais uma vez, em nome de nosso Mestre Jesus, a quem pedimos permissão e a inspiração necessária em mais um movimento nesses esforços que as casas todas, os templos todos têm feito para manter acesa a chama da fé, da esperança, do encorajamento, do refazimento espiritual. Vamos, como de hábito, ler uma página de preparação ao nosso ambiente. Essa página retirada do livro Fonte Viva, assinada pelo Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. É o capítulo 94, que se intitula Capacete da Esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. São palavras de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. E nós repetimos essa pequena frase. Tendo por capacete a esperança na salvação. Inspirado nesse versículo, diz-nos o benfeitor Emmanuel. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador, que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu, quase sempre, indica passeio, descanso, lazer, quando não defina a convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva, e o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Com essa página, então, meus irmãos, nós convidamos a todos para nos unirmos neste momento, unirmos os nossos pensamentos e elevarmos nossas vibrações numa prece a Deus, a nosso Mestre. Senhor Jesus, divino amigo,
agradecemos, Senhor, a oportunidade sempre renovada de aprender e também, de alguma forma, espalhar a mensagem do Evangelho em Teu nome. Permite, Senhor, que os bons Espíritos envolvam a todos nós e que nós possamos, nos minutos que correm, aproveitarmos da melhor maneira o tempo e a mensagem consoladora dessa doutrina que é o Teu Consolador prometido. Permite, Jesus, que em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga e, sobretudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciado o estudo deste momento de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, para a noite do conselheiro deste mês de março de 2022, conforme a programação da casa, sendo um tema de livre escolha dos irmãos que vêm fazer a exposição, fazer o estudo, nós então aproveitamos a ocasião para compartilharmos. Meu nome é Jaqueline, acho que muitos já me conhecem, talvez outros não, e eu sou do Grupo Espírita Gabriel e Marechal Hermes. Lá nesse momento nós estamos fazendo uma breve abordagem com o tema transição planetária. Então nós, na noite de ontem, tivemos a segunda parte de 3 desse estudo que tematiza, que aborda a transição, conforme nós vamos já entrar no assunto. E então resolvemos aproveitar que estamos estudando, que está tudo bem fresquinho, está tudo bem assim recente, e partilhar então com os irmãos da caravana o que foi que nós andamos estudando, andamos lendo, andamos conversando. Então o tema para este momento de hoje, para essa noite do conselheiro, é transição planetária. O joio crescerá junto com o trigo. É importante muitas vezes lembrar, porque diante de tantos fatos dolorosos, experiências desafiadoras de todos os tipos, doenças, violência, cataclismos, muitas vezes nós ouvimos irmãos cristãos ou não religiosos, cristãos de outras escolas e até mesmo da escola espiritista, com uma certa perplexidade, às vezes até desânimo, alguns quase até na revolta, observando o mundo de hoje e entoando frases do tipo: o mundo não tem mais jeito, o mundo está perdido, está tudo horrível, o mundo só está piorando. Ora bem, todos nós cristãos, todos nós que já de alguma forma abraçamos a Jesus e ao seu Evangelho como diretriz de vida, nós, se abraçamos, nós conhecemos os seus ensinamentos. Então, todos nós cristãos estávamos muito bem avisados pelo próprio Mestre, no seu sermão profético, no seu diálogo com os apóstolos, na última ceia, onde ele previne, e ele mesmo diz: se eu vos digo essas coisas é para que não se surpreendam quando elas acontecerem. E quando tudo estiver muito difícil, é apenas o princípio das dores. Então, é um momento, é para acabar com o mundo? É para acabar com a humanidade? Nós estamos convictos que não. Mas ele anunciou que haveria um momento em que as dificuldades seriam talvez mais acirradas, seriam mais desafiadoras. E é bom que nós façamos um retorno, revisitemos as páginas das Escrituras, revisitemos os seus ensinamentos, hoje mais aclarados pela doutrina espírita. Visitemos também Allan Kardec, os livros da codificação, que são a nossa base sempre, né? A nossa base, os nossos princípios básicos da doutrina.
sobre a base da moral cristã, são os princípios básicos que nós encontramos na codificação, e também vamos buscar auxílio nas chamadas obras auxiliares, aquelas obras psicografadas por médiuns que deixaram um legado, que deram sua vida pelo próximo, que se doaram todo o seu tempo, as suas energias, a sua dedicação. Nós nos referimos a médiuns como Ivone Pereira, Chico Xavier, Eurípides Bassanufo, como também o Divaldo, que ainda está entre nós. Então, obras que, logicamente, as pessoas podem gostar ou não, podem avaliar, gostar, concordar, mas que merecem pelo menos um pouco do nosso olhar atento, da nossa consideração pela seriedade com que foram escritas e por quem elas foram escritas. Então, diante disso, vamos começar com uma parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, no momento em que Jesus tinha acabado de contar para as multidões a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, um pouco da semente caiu no terreno pedregoso, a outra semente caiu na beira da estrada, e ele conta isso, e os apóstolos, depois de ouvirem, se aproximam e pedem: Senhor, explica-nos a parábola do semeador. E Jesus explica. E para ilustrar ainda mais, para melhorar ainda mais a explicação, ele conta uma outra parábola. E é a parábola justamente que nós conhecemos como a parábola do joio e do trigo. Então, segundo o evangelista Mateus, ele nos diz: Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Com essa parábola, Jesus vem simbolizando as duas atitudes humanas possíveis. Aqueles que se inclinam a se tornarem pessoas melhores, pessoas úteis a si mesmo, à sociedade, à família e a Deus, a colaborarem com o crescimento, com o desenvolvimento do planeta, representado pelo trigo, que vai ser útil, vai se tornar alimento, e o joio, que não vai servir para nada. Então, o joio representando aqueles irmãos, aqueles espíritos, irmãos que estejam encarnados ou desencarnados, que se recusam a qualquer convite, a qualquer chamado ao bem, a mudarem de atitude, conservando-se no egoísmo, na violência, em todas essas mazelas do espírito humano, essas mazelas morais, numa teimosia obstinada, numa recusa sistemática a se modificarem, a modificarem a atitude. Então, quando os homens, lá no campo perguntam para o dono das terras se querem que arranque o joio, ele disse: não, deixa crescer junto com o trigo. O que isso nos diz? Isso nos diz que a oportunidade de estar neste planeta, de aprender, de reencarnar,
de estar em contato com ideias saudáveis, com decisões mais producentes, essa oportunidade será dada a todos. Há aqueles que já desejam o bem, já desejam amar, desejam se tornar pessoas pacíficas, pacificadoras, e aqueles outros que, por enquanto, ainda se obstinam em não se modificar, em perpetuar o mal, toda forma de violência, de egoísmo, de engano. Então, a oportunidade será dada a todos. E vai chegar o momento da ceifa. Que momento é da ceifa? É o fim do mundo? As tradições apontam, muitas tradições pelo mundo, desde os tempos mais remotos, apontam para esse fim de mundo, e que nós hoje temos a felicidade de compreender que esse fim de mundo, na verdade, não é que o orbe terrestre vai acabar, a humanidade vai acabar, mas sim o fim de uma era, o fim de um mundo moral. Então, algumas condutas já não serão compatíveis com o mundo novo, de pessoas não puras, mas em regeneração, espíritos que estão procurando se regenerar, se retemperar suas forças, procurando se desenvolver na direção do amor, da paz, do bem, da união. E aqueles que teimarem numa outra posição vão ser condenados? Também nós entendemos pela doutrina espírita que não. Apenas que esses irmãos não poderão continuar abusando da oportunidade que tiveram, abusando da casa planetária, do nosso planeta Terra, que tudo lhes oferece, enquanto eles mantêm uma atitude destrutiva, agressiva, usurpadora. Então, esses irmãos, eles vão ter oportunidade? Sim, eles terão oportunidade. Mas nesse momento de transição, alguns deles, de fato, serão convidados a continuar o seu progresso, a sua jornada evolutiva, numa outra esfera que esteja nesse momento como a Terra já foi, mundo primitivo, onde eles vão então levar o seu intelecto, vão ajudar o planeta a se desenvolver e moralmente vão ter a oportunidade de desenvolver uma atitude pacificadora, a humildade, a fraternidade, a solidariedade, o amor ao trabalho, a valorização. E com esse exílio, que não é uma condenação, é apenas um exílio temporário, com muita saudade, com muita nostalgia e com muita melancolia do planeta querido, eles vão desejar se melhorar para ter a permissão de retornarem. E é isso mesmo que vai acontecer, como foi com os exilados de Capela, que vieram, ajudaram a Terra a avançar e conforme foram expiando as suas mazelas, se desenvolveram, atingiram um nível moral compatível com seu planeta de origem, todos eles voltaram às suas migrações, às suas reencarnações no planeta querido. Então, Jesus nos deixa essa bela parábola do joio e do trigo para que nós não ficássemos desavisados, olhando para o mundo com olhos espantados, com olhos de perplexidade, quase de desânimo, vendo uma aparente piora, um aparente piorar da situação, porque na realidade muitos desses irmãos estão tendo a oportunidade de reencarnar, porém eles reencarnam, a maioria deles, ou uma grande parte deles, ainda com a mesma atitude, agressiva, egoísta, orgulhosa, prepotente. Então nós vemos os males terrenos, os males de natureza moral, atingirem níveis que talvez, possivelmente, nunca antes foram vistos. Não é porque o mundo esteja piorando, é que estão tendo oportunidade de reencarnar e de mudarem de atitude, conforme o seu livre-arbítrio. Se não mudarem de atitude, serão conduzidos a um exílio temporário para que possam, então, se reformar moralmente e, assim, conquistarem o direito de voltar a reencarnar na Terra. E nós, então, da parábola de Jesus, vamos agora
visitar o capítulo 18 de A Gênese da Codificação Espírita, a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, item 28, onde Kardec elucida o que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados. Veja bem que atrasados não são primitivos. Os primitivos, eles estão ali em desenvolvimento, ali nos primeiros rudimentos do intelecto e de senso moral. Atrasado significa que já não são espíritos tão novos, já se adiantaram bastante intelectualmente, e o atraso está justamente no seu aspecto moral. Então, diz Allan Kardec, o que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se. Então, mais uma vez, Kardec usa o termo afastamento. Então, é para que nós tenhamos a certeza de que ninguém será nem estará condenado eternamente a expiar pelos erros que cometeu. Haverá oportunidade, porém com lutas mais duras, pela oportunidade jogada fora, desperdiçada, enquanto aqui estavam habitando conosco. E segue o codificador no item 29 do mesmo capítulo 18 do livro A Gênese. Não se deve entender que por meio dessa emigração, ou seja, dessa saída dos espíritos, essa emigração de espíritos, sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Nem todos sairão da terra. E ele continua explicando. Muitos, ao contrário, aí voltarão, quer dizer, voltarão para a própria terra mesmo. Porquanto muitos há que o são, quer dizer, que são retardatários, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne. É como a querer dizer que não são tão intrinsecamente maus, mas que tiveram um mau proceder. No entanto, uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa. Então, muitas vezes, ao desencarnar, não é que a pessoa, o espírito muda de nível evolutivo porque desencarnou. O que Allan Kardec está dizendo é que muda o ponto de vista, que a vista desse ponto é uma, a vista desse ponto é outra. Então, fora da influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas, repetimos, de maneira inteiramente diversa daquela pela qual as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. E vai concluindo esse item dizendo, para isso, tem a auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam, todos nós temos, nossos benfeitores, guias espirituais, tem a auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, diz Allan Kardec, nós, cada um de nós, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer, podemos contribuir, ajudar para que esses espíritos se melhorem, visto que entre mortos e vivos, assim se expressa Allan Kardec, entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo como se vê todo esse modo de se operar a transformação, todo ele de ordem moral,
sem se afastar em nada das leis da natureza. Então a natureza não dá saltos, a criatura humana não dá saltos evolutivos, mas podem mudar a sua perspectiva, mudando o seu ponto de vista, e com isso podem tomar novas decisões. Tomando novas decisões, serão auxiliados por espíritos benfeitores e inclusive por nós mesmos, segundo Allan Kardec, que podemos e devemos, pelo imperativo de fraternidade que deve reinar entre todos nós, podemos e devemos orar por eles e assim auxiliá-los na sua nova conduta, na sua renovação moral. Temos também um trecho, depois que nós vimos a parábola de Jesus e um trecho da codificação, vamos recorrer nesse momento a uma das chamadas obras auxiliares. Nós aqui separamos o livro que é homônimo ao nosso tema, é o livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco. O livro Transição Planetária, no capítulo 3 e alguns outros capítulos desse mesmo livro que nós aqui separamos para fazer uma reflexão, temos o seguinte trecho. Então, o espírito, o Manuel Filomeno de Miranda, no plano espiritual, desencarnado, muito à semelhança de André Luiz, no caso psicografado por Chico Xavier, participava de reuniões, de trabalhos de socorro, de todo um aprendizado na sua vida no plano espiritual. Então ele estava ali ouvindo um instrutor, um orientador, se referindo a esse momento que a Terra vem atravessando. O livro, esse livro A Transição Planetária, foi publicado em 2010 e em vários trechos do livro ele se reporta ao tsunami de 2004, com milhares de desencarnes e mostrando o trabalho de socorro que foi feito no plano espiritual aqueles desencarnantes, aquele desencarne coletivo, e também o trabalho feito na psicosfera do Brasil, que nós também já estamos muito bem informados, que recebeu de Jesus a missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, que lugar melhor para receber tanto os espíritos que vão auxiliar no progresso, quanto aqueles que necessitam de estímulo para a sua renovação moral, para mudar de atitude. Mas não vamos antecipar, vamos ler o trecho para acompanhar o pensamento. Manuel Filomeno de Miranda então narra para nós o que ouviu desse instrutor. E o instrutor dizia: esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, se referindo aos espíritos mais adiantados que estão reencarnando na Terra para auxiliar o progresso do planeta nesse momento de transição de uma condição de provas e expiações para o mundo de regeneração, transição esta que já começou. Então ele esclarece que essa não é a primeira vez que o nosso mundo recebe viajores de outras moradas, de outros orbes, a pluralidade dos mundos habitados, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, como aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Isso está muito bem explicado num outro livro chamado A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Está muito bem explicado e nós conhecemos essa ocorrência como os exilados da capela. Então, vieram de outro orbe espiar a sua problemática moral, mas auxiliaram bastante o nosso planeta no progresso intelectual. Ele continua: da constelação do Cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas. Então vieram, da mesma forma que vieram aqueles não moralizados, para progredir moralmente e ajudar no avanço intelectual, vieram também espíritos adiantados moral e intelectualmente também naquele momento, ajudar a impulsionar o nosso planeta. Inclusive outras não moralizadas que, após concluídos alguns estágios evolutivos,
retornaram felizes aos lares queridos. Aqueles que forem exilados da terra também, quando já estiverem expiado as suas problemáticas, as suas culpas, as suas responsabilidades, os seus atos, também poderão retornar felizes ao planeta querido, à nossa querida Terra, revendo afetos, revendo a paisagem, que com certeza eles levarão na memória. Ao mesmo tempo que esses espíritos adiantados de outros orbes, de outras esferas, estão já reencarnando na Terra para auxiliar o progresso moral e intelectual do planeta, ao mesmo tempo, continua o instrutor, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre que avança moralmente nas paisagens dos orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado, que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, quer dizer, alguns desses espíritos em piores condições morais, ficaram retidos em algumas regiões da erraticidade para não atrapalhar ainda mais o progresso do nosso planeta, que já se encontra assim com bastante dificuldade. Mas que agora, nesse momento de transição, eles vão ter a permissão de saírem desses lugares, dessas regiões da erraticidade, para reencarnar e terem a sua oportunidade de escolha, se aderem ao movimento de renovação ou não. Então, eles tiveram essa permissão, estão tendo, renascem com formas, com formosas constituições orgânicas, porque o corpo físico no nosso planeta também vem, porque tudo nas leis, tudo na criação está submetido às leis do progresso, à lei de evolução. Então evolui o espírito, também a matéria passa por transformações e também progride o seu estado. Então o corpo físico de hoje não é mais aquele corpo físico do mundo primitivo, do começo. Então eles vão ter esse benefício de reencarnar em corpos que também já estão melhor desenvolvidos, com melhores recursos, porém esses irmãos, mesmo reencarnando nos corpos atuais, com todos os seus avanços, estarão assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Então, mesmo habitando, porque claro que o corpo é matéria, né? Então o que governa realmente as atitudes é o espírito. Então, por mais que receba um corpo que já recebeu aí o benefício dos progressos, né, que vêm sendo feitos, né, no nível do perispírito, se refletindo no corpo, ainda assim eles vão manifestar o primitivismo que ainda trazem, no qual se mantiveram. Apresentam-se exóticos uns, agressivos outros, buscando as origens primevas em reação inconsciente contra a sociedade progressista, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo número, porém, permanecem em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenham. Fruem da excelente ocasião que, mal baratada, os reconduzirá a mundos primitivos, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Repete-se, acrescenta o instrutor, repete-se, de certo modo, aquele exílio bíblico, também simbólico, de Lúcifer e os anjos, né? Aquela teoria dos anjos decaídos, né? Lúcifer e seus comparsas, no rumo de instâncias compatíveis com o seu nível emocional grosseiro, ou seja, aqueles espíritos que tiveram um adiantamento intelectual expressivo, mas moralmente se mantiveram atrasados, decaindo, entre aspas, para o mundo em condições inferiores à Terra, né? Mundos ainda em condição primitiva, como a Terra um dia também já foi. Então, nesse mundo grosseiro, onde a saudade e a melancolia se lhes instalarão, estimulando-os à conquista do patrimônio de amor desperdiçado na rudeza, e então lutarão com afã para a conquista do bem. Ei-los em diversos períodos da cultura terrestre,
desfrutando de chances luminosas, mas raramente aproveitadas, cuja densidade vibratória já não lhes permite, por enquanto, o renascimento no novo mundo em construção. Então, de fato, nas vibrações em que ele se mantém, no estado de violência, de inferioridade que ele se mantém, já não será compatível com o novo momento que a Terra está destinada a viver e que já começou a transitar para ele. A semelhança das ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, Manuel Filomeno de Miranda sendo poeta, né? Então, a semelhança das ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos. Então, serão ondas atrás de ondas migratórias de espíritos benévolos, espíritos com adiantamento, que muito nos auxiliarão nesse momento de transição onde a Terra precisa continuar o seu progresso. Antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados. É o que nós estamos assistindo, infelizmente, mas faz parte, nada está fora dos desígnios de Deus, não há nada sob controle, o mundo não está piorando. São fatos previstos e estão dentro da ordem estabelecida pelo Pai, pelo nosso Criador. Enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio, frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Lentamente surgirão os valores da saúde integral. É a medicina holística, né? A abordagem do ser humano como um todo, não apenas como corpo e alma que não se sabe o que. Então, o ser humano como um todo, a saúde integral, a mente, os sentimentos, a espiritualidade, atuando sobre o corpo e vice-versa. Surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem mácula, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Como em toda batalha, prossegue Manuel Filomeno de Miranda narrando, como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Todo pioneirismo testa as resistências morais daquele que se atreve a ser diferente para melhor, quando a vulgaridade predomina, razão pela qual são especiais todos esses, todos nós, que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando, aparentemente, haja uma conspiração contra os seus superiores propósitos. O modelo a seguir permanece Jesus. Então, meus irmãos, quando Jesus nos ensinou que deveria o trigo crescer juntamente com o joio, estamos entendendo agora, com a doutrina espírita, com a codificação, com as obras auxiliares, é que, numa linguagem simbólica, num determinado momento tudo parece piorar, mas é perfeitamente natural. São as oportunidades desses irmãos ainda recalcitrantes, renitentes,
que terão também naturalmente oportunidade, como todos nós estamos tendo e teremos sempre, graças à misericórdia de nosso Pai. Relembrando também que Jesus disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, ainda que partindo para o exílio, não estarão perdidos. E que nós espíritas, nós cristãos, tenhamos a audácia de afirmar com toda a convicção de que o mundo só tem melhorado a olhos vistos. Basta observar quantas iniciativas de amor, de solidariedade, de organizações, de instituições para a benemerência, objetivando a saúde integral, a dignidade humana. Olha as nossas leis, o quanto as leis já se modificaram diante da antiguidade, da Idade Média. O tempo de Kardec, o duelo, veja bem, o duelo formalizado de armas, onde duas pessoas, normalmente dois homens, marcavam para ver quem ia matar o outro. E isso era perfeitamente legalizado, com registro nos cartórios, registros cartoriais. Então basta que a gente olhe até mesmo para a legislação humana para perceber o quanto o mundo tem melhorado. Isso não significa que já estamos livres das dores, principalmente as piores dores, graças a essa oportunidade que a misericórdia de Deus e a ternura de Jesus garantiu para todos. Aqueles que não aproveitarem agora terão sua oportunidade e naturalmente que retornarão para também atingirem a plenitude, a felicidade, a perfeição e a paz. E com essas reflexões nós vamos encerrando esse estudo, pedindo a Jesus que nos despeça em sua paz, que nos guarde a todos de volta às nossas atividades, agradecendo por esse momento, por tudo que recebemos, por toda a inspiração, por todo o esclarecimento. Que possamos retomar as nossas atividades, terminado o estudo, com essa mesma paz que sentimos nesse momento. Graças a Deus. Que assim seja. Muita paz.